Eu conheci através do Felipe Durante, o canal Parabólica, e lançou esse vídeo aqui no nossos peitos, né? Os BRICS enfrentam o dólar. Uma nova moeda pode mudar tudo. Vamos ver? Porque esse é um assunto interessante, né? A gente sabe que os Estados Unidos, eles exercem muita pressão global, né? Tem muita força global por causa do dólar ser a moeda de reserva internacional. Isso foi acordado depois da Segunda Guerra Mundial, né? A moeda tinha um lastro em ouro, né? Para ser uma reserva internacional baseada no ouro. Depois de um tempo, eles tiraram esse lastro do ouro e ficaram imprimindo moeda e sendo dono do mundo, né? A dívida deles, vamos só antes de começar o vídeo aqui, dar uma olhada na dívida estadunidense. 36,2 trilhões de dólares em julho de 2025, né? 120% do PIB. Então eles podem ficar lá imprimindo, a dívida vai subindo e foda-se, né? Então esse passo aqui do BRICS criar uma moeda alternativa ao dólar é muito importante pro Brasil, né? Para os países em desenvolvimento, né? Para que a gente não fique refém das sanções, né? E o país possa crescer e ficar bom para mim e para você também, né? Então vamos ver aqui o que o Parabólica tem para falar sobre essa possível moeda dos BRICS. O BRICS está com tudo e se coloca como o futuro das relações comerciais e com isso vem a China se fortalecendo cada vez mais. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está tendo as cúpulas na Ásia e a China vem se colocando como protagonista de várias relações. Inclusive vai ter um encontro do Xi Jinping com o Donald Trump. Se espera que caiam algumas tarifas em relação a principalmente questão de tecnologia, de chips e de terras raras entre os dois países, mas mesmo assim, independente disso, o BRICS vem crescendo, os seus membros, novos membros vêm crescendo. Agora o Homem-Laranja deve estar mansinho, né? Porque a China cortou as terras raras e sem terra rara não tem microchip, né? Não tem bomba, né? Não tem nada, né? Então a gente tem pontos importantes para tratar aqui, como por exemplo, quem vem ganhando força principalmente nessas últimas semanas, nesse ano, mas nessas últimas semanas, a moeda do BRICS. A gente está falando do BRICS Pay, que seria uma construção de uma moeda conjunta para as relações comerciais entre os países do BRICS. Então, assim, não vai sair daqui se enganando, tá? Não é isso. Não é uma moeda como é a zona do euro, por exemplo, que você tem um euro para todos os países membros da União Europeia. Não é isso. É uma moeda para as relações comerciais, para exportação e importação de produtos entre os países. Não vai ter uma moeda única para circular em todos esses países, na rua mesmo. A gente mantém o real. Eu ouvi falando isso, que é tipo assim, a gente vai comprar uma parada da China, a gente compra em real, né? Dá em real pro banco, e o banco usa essa moeda para fazer a compra na China, né? E vice-versa, né? Então é uma parada meio... uma burocracia, né? A China mantém o yuan, tem os rublos da Rússia. Então não é... Rublo é um nome muito maneiro pra moeda, né? Real é maneiro também, né? Mas rublo é mais legal, eu acho. Não é uma questão de ter uma moeda única para todos, é para as relações comerciais. E por que isso é importante? Porque isso reduz a dependência do dólar. Isso foi discutido aqui no Brasil, na cúpula no Brasil, aqui no meio do ano, e isso foi crescendo e está ganhando força e novos adeptos para essa questão do BRICS Pay. Atualmente, o BRICS, através desse sistema, sem ter uma moeda específica assim, para essas relações comerciais, ele já começa a fazer relações comerciais com as moedas dos países. Então, por exemplo, a China ela já começa a negociar petróleo com yuan, com moeda dela, em vez de dólar. Isso aí a gente chama de petro-yuan, é o petróleo do yuan. Você negocia os barris de petróleo, por exemplo, no valor da moeda local chinesa. Ou isso pode ser negociado com de quem a China compra. Tá, entenderam? Então isso entra, por exemplo, novos países do BRICS, aí, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Egito, que são produtores de petróleo. Tá bom? Isso é interessante. Isso né? reduz. Isso é interessante porque se o petróleo brasileiro, por exemplo, que a gente produz petróleo, né? Tiver com lastro no dólar, aí fode pra gente, né? Porque $1 é R$6, né? A dependência do que a gente chama de petrodólar. O petrodólar seria, então, toda negociação de dólar independente tem que passar pelo dólar. Então, os pontos positivos de você trabalhar é porque o BRICS ele é uma força econômica mundial. Hoje, o BRICS representa a maior força, o maior PIB mundial. Se você pegar todos os países, por exemplo, unir o BRICS num bloco,
46% do PIB mundial é do BRICS. 46% é coisa pra caramba, é quase metade do mundo, a economia está dentro do BRICS, certo? É lógico que a gente sabe que isso vem muito da força da China, o crescimento econômico do Brasil, de Rússia também, entre outros. A Índia também, certo? É que é muita gente, né? A população da China, a população da Índia é muita. E o Brasil e a Rússia são muito grandes também, né? E quais seriam os resultados positivos de você ter uma transação comercial tirando o dólar ou enfraquecendo o dólar? Nós teríamos redução de custos para transação internacional em até 20%. Cada transação internacional, só para vocês entenderem, que se utiliza do dólar, você está pagando imposto. Você está pagando imposto para a sede do dólar. Você está pagando imposto para o Fundo Monetário Internacional. Você está pagando imposto para o Banco dos Estados Unidos. Você está pagando imposto. Quando você reduz, você começa a trabalhar com moeda local, você está reduzindo imposto em transação comercial. Então isso é positivo, né? Você tem maior proteção contra medidas de sanções impostas pelas potências, isso aí é o principal, né? do norte global. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu vou sancionar vocês. Ou a União Europeia, vou sancionar. Tudo bem, a gente não está dependendo do euro para negociar, ou a gente não está dependendo do dólar para negociar. A gente está dependendo do yuan, do real, do rublo, compreenderam? E nós temos também aumento de competitividade nas exportações do próprio bloco, da competitividade na questão comercial. No mundo capitalista, a gente não nega que vive dentro do mundo capitalista, apesar de alguns países serem socialistas. Em relação a questões comerciais, a gente tem uma rede toda pautada no capitalismo. Importante destacar alguns dados aqui interessantes. Em 2025, esse ano nem fechou, até agora, 90% do comércio dentro do BRICS, intrabloco, foi feito com moedas nacionais. Interessante. 90%. O último dado que a gente, por exemplo, em relação ao crescimento de 2003, eram 65%, ou seja, tem crescido. Daqui você começa a entender por que o Donald Trump está revoltado. Por que ele fala que é um ataque ao dólar? Porque os Estados Unidos vai perdendo a hegemonia. O dólar continua, mas os Estados Unidos vão perdendo a hegemonia. Vamos lá. Então, países novos aí do BRICS, Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita, todos eles estão gostando dessa possibilidade, dessa ideia, porque reduz custo, reduz imposto e se tem uma margem de lucros. Agora, um outro ponto interessante do BRICS é que agora, inclusive o Lula teve, na Malásia, ele defendeu a entrada da Malásia. Tadinho, mas tá velhinho, né? Tadinho, ele tá muito velhinho, gente. Ó a carinha dele de velho. Ó o jeito dele de velho. Isso aqui é sorriso de velho, né? Isso aqui é sorriso de quem é bem velho, né? Malásia como membro do BRICS. A Malásia já é, desde se eu não me engano, 2024, passando agora para 2025, membro do BRICS, mas como um membro observador. Ela pode ser afetada pelas medidas tomadas, mas ela não tem poder de voto dentro do BRICS. Eu sou então. Então eu sou membro observador do BRICS também, né? Eu fico só observando, não tem como fazer nada, votar em nada, né? Ninguém nem sabe que eu existo, né? Então eu sou tipo a Malásia, tá? País recente no BRICS, então a gente teria junto com Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, mas ela não tem o poder de voto no BRICS. O BRICS não vai mudar de nome. Antes era BRICS, vocês lembram? Porque lá no começo, então era Brasil, B de Brasil, desculpem a voz, tá? Não desculpo não, tá? A voz tá bem esquisita mesmo, tá? Chuva e eu já acordei assim, não é uma questão de aquecer, eu já aqueci a voz, mas B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, e aí depois entrou o S de South África, né, de África do Sul. O Brasil defendeu a entrada da Malásia no BRICS como uma força, mas com poder de voto no BRICS também, e aí a gente... mas aí não pode mudar o nome não mesmo, né? Porque senão vai ficar muita letra. Como que chama isso? Acrônomo? Acrônomo? É isso que chama? Aí não dá pra fazer, né, umas letrinhas maneiras, né? Tem que soar igual uma palavra, né? Igual laser, né? Laser pegou por quê? Porque soa igual uma palavra maneira, né? Então, assim, tem que ser BRICS, não pode ser BRICS, né? Ou BRICS. Não dá, né? Mbappé. Não dá pra ser Mbappé, né? Teve hoje a China também defendendo a Malásia como força no BRICS. O ministro das Relações Exteriores da China, um representante, né, através do Guan Jiankun, ele falou sobre, inclusive, diversidade e respeito entre os países do BRICS. Vamos abrir aspas para ele. O BRICS valoriza a vontade ativa dos parceiros do Sul Global. E aqui é um ponto importante que a gente tem falado, muitas pessoas deixam isso passar.
O BRICS é sul global, tem identificação com sul global. Recentemente, eu trouxe até uma notícia para vocês de que a China, ela definitivamente abandonou o seu status de país em desenvolvimento, ela assumiu a postura de país desenvolvido, era o que os Estados Unidos queria, porque aí agora os países em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial do Comércio, que muda? Acabam tendo algumas vantagens em relação e de proteção nas relações comerciais por serem países em desenvolvimento. Então você pode ter mais prazos para empréstimos e tal. A China falou, a gente não precisa mais disso, nós somos países desenvolvidos. Isso não significa que ela tenha falado assim, eu não sou mais do sul global. Ela se reconhece como sul global e ela defende a posição do sul global. É o que o Xi Jinping falou há alguns meses atrás. A gente falou sobre uma nova ordem mundial, uma nova forma de governar, que a gente falou sobre pautada no respeito e na relação mútua entre os países, é o que ela defende. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Em participar da cooperação BRICS e da... Isso aí foi estranho que você fez, né? Que você puxou um alt tab dentro da aspa, né? Pô, você vai fechar a aspa, agora vai estar tudo isso dentro da aspa, né? Isso é estranho, né? O cara falou isso tudo que você falou? Duvido, hein? Boas-vindas à Malásia e mais parceiros, atenção, com objetivos comuns para participar da cooperação BRICS. O que eles estão fazendo é falar, aqui as relações são diferentes, não existe a hegemonia de um país sobre o outro, as relações são multilaterais, é o que a gente tem falado bastante aqui e é o que é importante de fato. O que os Estados Unidos fazem o contrário, ele quer uma relação unilateral onde todos os outros países se curvem a ele. A China não está fazendo isso, o BRICS não está fazendo isso, e não é perfeito, tá? A gente sabe que não é perfeito, mas... é mais justo do que se tem, por exemplo, numa relação de dolarização. O dólar favorece quem? Favorece quem? Opa! Favorece quem imprime o dólar, né? Esqueci o que eu ia falar, cara. Eu ia falar um negócio maneiríssimo. Favorece a sua matriz, os Estados Unidos. É por isso que bate de frente. Então a gente vai ficar, inclusive, bastante de olho nessa reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, que é uma reunião entre os países, tá? O Donald Trump ele é contra o BRICS, mas é uma reunião entre os países porque o Donald Trump, assim como ele reuniu com o Brasil, necessitando do Brasil, porque ele sabe que a economia dos Estados Unidos, o custo de vida está alto, ele precisa dos produtos brasileiros, assim como o Brasil também precisa. Tá? Ninguém está falando que o Brasil não precisa dos produtos dos Estados Unidos ou que está tudo certo, ou seja, as exportações para os Estados Unidos. Não, prejudica quando a gente tem esse 50% de tarifas, esse aumento de 40% sobre as 10%, né? Mas ainda em relação à China e aos Estados Unidos, a mesma coisa. A única coisa é que eu já falei para vocês, os Estados Unidos não reconhece, ele faz a política, o Donald Trump ele volta atrás sem fazer o reconhecimento. Já a China não, a China ela fala, não, isso não é bom para ninguém, não é para você, não é para mim, não é para o mundo inteiro se a gente tiver essa relação fechada, esse unilateralismo. Então, essa discussão vai ser uma bilateral entre os dois países. Tem a ver com o BRICS? Tem a ver com o BRICS, mas é uma relação direta entre os dois países, porque os Estados Unidos está precisando do que a China fornece, principalmente em relação a terras raras. Os Estados Unidos fechou um acordo com o Japão ontem, com a primeira-ministra japonesa, atual primeiro-ministro que a gente trouxe vídeo aqui no canal sobre terras raras, porque ele também está tentando reduzir a dependência nas terras raras da China. Assim como ele fez na semana passada um acordo com a Austrália para tentar reduzir a dependência das terras raras da China. Mas por mais que ele faça acordos com todos esses países, a proporção de terras raras que eles têm passam longe do que a China tem. A China tem uns 90% do mundo, né? É porque a parada da terra rara é conseguir processá-la, né? Conseguir produzir terra rara, né? Ter terra rara todo mundo tem, né? Inclusive o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, se eu não me engano. Mas a parada é conseguir ter o maquinário, ter a expertise para conseguir extrair, né? E aí é só a China mesmo, né? Ele não consegue atender às suas demandas, tá? Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso e também aquela curtida que vocês ajudam muito o nosso canal a continuar crescendo. Opa, Parabólica, já curti, tá bom? Deixei meu like e vou deixar meu comentário. O Homem Laranja tá desesperado, esse é meu comentário, né? Gostei aqui do vídeo do Parabólica, tá? É bom esses caras, cara, igual o Árvore, né? Igual o Parabólica aqui. Por quê? A gente fica aqui fazendo gracinha, né? E os caras fazem um trabalho sério de procurar os dados, né? Então, dê uma moral aqui. Se você gostou do vídeo, me dá uma moral também. Também deixa o seu like e também comenta aqui o que você achou, né? O BRICS tem que ter uma moeda própria mesmo? Tipo um Pix? Um Pix do BRICS. Um BRICS Pix. Né? Então deixa seu comentário, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever. Tamo junto e tchau!